Opa, e aí, pessoal? Já parou para pensar que, na vida, a gente não encontra ninguém por acaso? Aquilo que a gente sente no peito, o que a gente carrega nas costas e até o que a gente ainda não resolveu de vez. Tudo isso, acredite ou não, puxa com uma precisão danada os encontros que a gente vive. Isso não é só uma coincidência boba, não. É a lei da ressonância em pleno vapor. A gente atrai o que está em sintonia com o nosso jeitão interno, a gente queira ou não. Até aquelas relações que são um osso duro de roer, vêm com mensagens que nosso ego faz questão de tapar os olhos, mas que a alma, essa sim, precisa ouvir tim-tim por tim-tim. Carl Jung, aquele gigante da mente humana, defendia que os encontros mais importantes já foram marcados no calendário das almas muito antes de os corpos darem as caras. Pensando nisso, então, o que será que seus relacionamentos andam te mostrando sobre você mesmo? Neste vídeo, a gente vai entender por que certos laços acontecem assim, por que alguns padrões vivem se repetindo, e como aqueles encontros que parecem caídos de paraquedas são, na verdade, reflexos profundos do seu próprio universo interior. Então cola com a gente até o final, porque quando você sacar como a lei da ressonância funciona na sua vida amorosa e nas suas amizades, vai parar de chamar de acaso o que sempre foi, no fundo, a linguagem do seu inconsciente te chamando pra conversa. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder mais nenhum papo profundo desses por aqui. Aposto que todo mundo aqui já passou por uma dessas. Você tá lá, vivendo sua vida na boa, e de repente, plim, alguém aparece. Pode ser um olhar que se cruza num café movimentado, uma conversa despretensiosa no ônibus lotado, ou até uma mensagem que chega por engano no seu celular. E, mágica, nada mais volta a ser como antes. Parece pura coincidência, mas não. Não. Esses encontros que viram a mesa, que mudam o rumo da história, não obedecem a nenhuma lógica que a gente possa ver. Eles não seguem um planejamento certinho, não dependem de algoritmos, muito menos do nosso controle. A sensação é outra, sabe? É como se aquilo já estivesse carimbado, como se aquela pessoa tivesse sido puxada para perto mesmo sem a gente ter a menor intenção consciente. É como se existisse um fio invisível, tênue e forte, ligando duas vidas que até então andavam por mundos separados. Carl Jung, o muro da psicologia, dizia que algumas conexões acontecem antes mesmo da vida dar nome a elas. Isso não é papo de poesia, viu? É uma tese séria sobre o inconsciente. Para Jung, tem algo muito mais profundo operando por baixo dos panos, por trás da aparência dos fatos. Uma inteligência simbólica que nos empurra para o que a gente precisa viver, aprender, curar ou transformar. Nada acontece à toa, porque o acaso, nesse contexto, não é aleatório, é linguagem, um recado bem dado. Aquilo que você chama de destino pode ser, na verdade, o movimento do seu inconsciente se articulando com o mundo lá fora, feito uma orquestra. Existe uma ressonância silenciosa entre você e aquilo que você atrai. Essa ressonância não é visível, não dá para pegar nem tocar, mas é real como a vida. Ela se manifesta nas histórias que vivem se repetindo, nas pessoas que aparecem na nossa frente carregando espelhos, nos laços que, mesmo rapidinhos, deixam marcas profundas. Quando alguém entra na sua vida e revira tudo do avesso, seja para o bem ou para o caos, essa pessoa não veio à toa. Às vezes, ela traz a chave dourada de um processo que estava trancado há anos. Outras vezes, ela representa algo que você ainda não conseguiu enxergar em si mesmo. Ela pode ser um espelho, um gatilho, um mensageiro ou até uma ponte. Mas nunca, jamais ela é neutra, nunca é irrelevante. É o self, o nosso núcleo mais profundo, quem atrai esses encontros. Ele sabe o que o ego não sabe. Ele opera através de símbolos, sonhos, sincronicidades, e muitas vezes usa o outro como um espelho para nos mostrar o que a gente não está conseguindo ver sozinho. Olhando para sua trajetória de vida com um pouco mais de atenção, você vai perceber que as pessoas certas sempre chegaram na hora H,
nos momentos mais improváveis. Não eram sempre fáceis, nem sempre doces, mas sempre precisas como um relógio suíço. A alma reconhece antes do nome, e quando isso acontece, o curso natural da vida muda de direção. Aquilo que chega até você está em sintonia com o que vibra aqui dentro. Essa é a base da tal lei da ressonância psíquica. A ideia de que nossas experiências lá fora, especialmente os encontros humanos, são um reflexo do que acontece dentro da nossa mente. Não é só papo de energia no sentido esotérico, não, mas de uma vibração emocional, simbólica e inconsciente. Você atrai o que está na mesma frequência psíquica do seu campo interior. Isso inclui suas feridas, suas carências, seus desejos que você nem reconhece, seus traumas que ainda não foram para o arquivo, suas partes que você escondeu. O outro aparece, muitas vezes, como um espelho emocional que devolve, com uma precisão cirúrgica, aquilo que você ainda não conseguiu ver ou aceitar em si. É por isso que certas pessoas te tocam lá no fundo e outras, nada. Porque algumas relações são suaves como brisa e outras, intensamente desafiadoras. É porque o outro está refletindo você, mesmo que não pareça. Essa vibração não é visível, nem mensurável de forma exata, mas ela se traduz em símbolos, em padrões, em repetições. A linguagem do inconsciente não é linear. Ela é simbólica, cheia de metáforas, e o mundo ao redor funciona como um palco onde essa linguagem se encena. Situações que se repetem, perfis que aparecem de novo, nomes que parecem já ter sido ouvidos, olhares que te causam um déjà-vu, sensações familiares. Tudo isso pode ser o inconsciente te dizendo: ei, ainda tem coisa aqui para ser vista. O campo psíquico de uma pessoa não é neutro. Ele emite sinais mesmo que de forma silenciosa, e esses sinais atraem de maneira inconsciente gente que vibra em frequências parecidas ou que despertam algo que precisa vir à tona. Por isso, nem sempre você atrai o que quer. Muitas vezes, você atrai exatamente o que está evitando. Não por castigo, mas por coerência vibracional. Essa lei também explica por que certos laços parecem inevitáveis, mesmo quando você tenta se afastar. Algo insiste, mesmo quando na sua cabeça não faz o menor sentido. Emocionalmente, faz. A conexão acontece num nível que a mente não alcança, e é nesse campo que as experiências mais transformadoras se desenrolam. Nada do que se aproxima é à toa. Há um sentido escondido nas relações que te marcam, por mais desconcertante que pareça. Existe precisão nos encontros que acontecem, mesmo nos mais difíceis. O universo externo não está separado de você. Ele é o espelho mais honesto do que vive aí dentro. Alguns encontros te completam, outros te confrontam. Mas em quase todos existe uma espécie de quebra, como se alguém tocasse exatamente naquela parte que você não costuma mostrar. Não é coincidência, é complementaridade psíquica. Carl Jung observou que o ego, por natureza, é limitado. Ele constrói uma identidade baseada em escolhas. O que você decide ser, o que você mostra, o que você acredita que é aceitável. Mas tudo aquilo que foi excluído por medo, vergonha ou costume não desaparece. Fica lá, escondidinho no inconsciente. E é justamente isso que você tende a atrair. A mente busca o equilíbrio que o ego não reconhece e faz isso trazendo para perto aquilo que falta. O racional se encanta pelo intuitivo, o controlado se vê diante do espontâneo, o pragmático encontra o sonhador. Não é aleatório, é o inconsciente dizendo: olha o que você deixou para trás. Esses encontros com os opostos nem sempre são suaves. Muitas vezes causam atrito, resistência, até rejeição, porque o outro está manifestando algo que você não aceita em si, mas que de alguma forma precisa ser integrado. A atração vem do contraste, e é nesse contraste que mora o potencial de crescimento. A relação com o oposto é um convite à expansão. Você se vê diante de alguém que quebra seus padrões, desafia suas crenças, bagunça sua lógica emocional
e no começo pode até parecer que estão em mundos diferentes. Mas com o tempo você percebe. Essa diferença está te mostrando algo novo, está te puxando para fora da zona de conforto, está abrindo espaço para um você mais inteiro. Esses encontros não são erros de percurso, são encontros de alma. E a alma não busca o conforto, busca a totalidade. Para Jung, o caminho da individuação envolve esse movimento. Integrar o que falta, acolher o que foi negado, expandir a consciência, incluindo o outro como parte do próprio processo. Quando você atrai alguém muito diferente, vale perguntar: o que essa pessoa revela sobre mim? O que eu sinto falta, mas não reconheço? O que eu sempre admirei nos outros, mas nunca ousei desenvolver em mim? O oposto não vem para te contrariar, vem para te lembrar de quem você ainda pode ser. E muitas vezes, o amor começa quando a alma reconhece aquilo que o ego ainda não sabe nomear. Mas nem toda conexão intensa é verdadeira. Às vezes, o que parece um encontro de almas é apenas o reflexo de algo não resolvido dentro de você. E distinguir isso é uma das tarefas mais delicadas do autoconhecimento. Quando alguém entra na sua vida e você sente uma atração quase inexplicável, é comum pensar que aquilo é sinal de destino. Mas muitas vezes o que está acontecendo é uma projeção. Você não está vendo a pessoa como ela é. Está vendo aquilo que seu inconsciente depositou nela. Um desejo antigo, uma carência afetiva, uma imagem idealizada que tomou forma naquele rosto. A projeção tem uma energia forte. Ela é barulhenta, impulsiva e inebriante. Te envolve rápido demais. Você se sente visto de um jeito mágico, como se tivesse encontrado alguém que te entende sem precisar falar. Mas, na verdade, você está dialogando com um pedaço seu que foi ativado, não com o outro em sua verdade. A intuição, por outro lado, tem outro ritmo. Ela é silenciosa, sutil, quase tímida. Quando é real, não há pressa, não há ansiedade, há um reconhecimento sereno. Você não sente que precisa se provar, nem que precisa aprender o outro. O encontro flui sem esforço, sem a necessidade de idealizações. Uma boa forma de diferenciar é fazer a pergunta certa. O que exatamente eu estou vendo nessa pessoa? Se a resposta vier carregada de fantasias, salvação, completude, provavelmente é projeção. Se for algo mais realista, com presença e abertura, pode ser intuição. A consciência é o único filtro possível. E ela só se ativa quando você tem coragem de investigar seus próprios vazios. A pessoa que te atrai está mostrando uma parte sua. A pergunta é se essa parte está sendo reconhecida ou apenas usada para preencher um buraco. Muitas relações começam na projeção e só depois revelam o que são de verdade. Quando a cortina cai, pode vir frustração, dor, raiva, mas também pode vir clareza. O problema não é projetar, isso é humano. O problema é se perder dentro da fantasia e não perceber quando ela já deixou de fazer sentido. Nem todo encontro é duradouro, mas todos podem ser reveladores. Alguns chegam para te mostrar onde você ainda espera ser salvo, outros para lembrar que você já é inteiro. E cabe a você, com atenção e presença, perceber de onde está vindo a força daquela conexão. Nem tudo o que brilha é alma gêmea. Às vezes é só o eco de um antigo desejo pedindo para finalmente ser escutado e liberado. Algumas pessoas despertam em você sentimentos desconfortáveis, raiva, ciúme, irritação, uma antipatia imediata. E por mais que o impulso inicial seja afastar, julgar ou negar, existe algo ali que merece ser escutado com mais atenção. Porque essas reações intensas não surgem do nada. Elas são sinais de que sua sombra foi tocada. A sombra, no pensamento de Jung, não é o mal em si, mas tudo aquilo que você não quer reconhecer como parte de si. São os traços, desejos, impulsos e emoções que foram excluídos da sua identidade consciente, mas que continuam ativos à espreita. E um dos jeitos mais comuns da sombra se manifestar é através das relações.
Você rejeita nos outros o que não aceitou em você. O arrogante te irrita porque revela sua própria vaidade reprimida. O instável te incomoda porque ativa sua fragilidade camuflada. O egoísta te provoca porque espelha seu desejo de colocar limites que você nunca ousou estabelecer. O que te afeta diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Isso não significa que todo comportamento externo está justificado ou que você deva tolerar tudo, mas sim que antes de reagir automaticamente, vale investigar. Por que isso me toca tanto? O que exatamente estou sentindo? A resposta muitas vezes não está na superfície. A sombra que você atrai pode vir disfarçada de crítica, de rivalidade ou de inveja. E o impulso de se afastar é quase sempre o reflexo de um incômodo com o próprio espelho, porque é mais fácil apontar fora do que integrar dentro. Jung dizia: aquilo que você nega em si mesmo aparece nos outros como destino. A frase parece dura, mas é libertadora, porque mostra que há caminho, que você não está preso a repetir os mesmos julgamentos, os mesmos incômodos, os mesmos atritos, que é possível olhar com consciência para o que o outro ativa e transformar essa tensão em autoconhecimento. As relações mais desconfortáveis podem ser as mais educativas, não porque são boas ou agradáveis, mas porque revelam aspectos seus que estavam enterrados. E só aquilo que vem à tona pode ser trabalhado, curado, reintegrado. Você não precisa gostar de todo mundo, mas precisa entender por que certas presenças te afetam tanto. Nem todo conflito é sobre o outro. Às vezes, é sobre a parte de você que ainda espera ser reconhecida, mesmo que escondida atrás de uma crítica ou de um julgamento rápido demais. Você acha que está escolhendo? Acredita que está no controle das suas relações, que aprendeu com as experiências passadas, que agora é diferente. Mas sem perceber, se vê de novo no mesmo lugar, atraindo o mesmo tipo de pessoa, vivendo a mesma frustração, enfrentando o mesmo vazio. Isso não é azar, é padrão, e quase sempre é o inconsciente quem está conduzindo o baile. O inconsciente repete o que não foi resolvido. Ele busca com uma precisão silenciosa situações parecidas com aquelas que deixaram marcas profundas, especialmente as que vieram da infância, das primeiras relações, dos primeiros vazios. E repete não por crueldade, mas porque ainda há algo ali que precisa ser visto, elaborado, transformado. Você pode racionalizar, justificar, prometer que dessa vez será diferente. Mas se o núcleo da ferida continua vivo, ele vai moldar suas escolhas, vai distorcer sua percepção, vai fazer você achar que está se apaixonando quando, na verdade, está apenas buscando a chance de curar o abandono antigo, a rejeição que ficou em aberto, a validação que nunca veio. É assim que você entra em ciclos, se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis, se submete a relações que machucam, se sente invisível mesmo estando acompanhado. Não porque quer sofrer, mas porque, em algum nível, está tentando encontrar uma saída simbólica para aquilo que nunca foi resolvido. Repetir é a forma que o inconsciente tem de tentar completar o que foi interrompido. Ele recria a cena, como se dissesse, talvez agora dê certo. Mas quase nunca dá, porque a cura não acontece ao insistir no externo, mas ao olhar para dentro e perceber o que está pedindo cuidado. Isso não é culpa. É estrutura psíquica, e uma vez compreendido, pode ser transformado. A chave está em observar o padrão com honestidade radical. Por que eu sempre me envolvo com quem não está presente? Por que aceito menos do que mereço? Por que confundo intensidade com amor? A consciência rompe o ciclo, não de forma mágica, mas real. Ela cria espaço para escolhas novas, mais alinhadas com quem você se tornou, e não com o que você sofreu. Você não está preso aos seus padrões, mas para sair deles, precisa reconhecer que por muito tempo foram eles que escolheram por você. E só quando isso se torna claro é que nasce de fato a possibilidade de uma nova história,
com vínculos que não repetem o passado, mas respeitam quem você é agora. Tem um livro que, para mim, se conecta perfeitamente com tudo isso que estamos conversando aqui. É O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E se você quer entender de forma clara por que atrai certos tipos de pessoas, padrões e experiências, esse livro é leitura obrigatória. Murphy explica algo que muda completamente a forma como a gente enxerga a vida. A ideia de que é o subconsciente que realmente comanda os nossos comportamentos, escolhas e até os encontros que temos. Não importa o que você diz querer conscientemente. Se lá dentro, em níveis mais profundos, você carrega crenças de rejeição, abandono, escassez ou desvalor, é isso que vai ressoar, é isso que você vai atrair. Ele compara o subconsciente a um solo fértil. Tudo que você planta ali, repetindo mentalmente, sentindo com força, acreditando de forma emocional, vai brotar no mundo real. E é aí que tudo se conecta com a lei da ressonância, porque essa semente interna vibra, e essa vibração atrai experiências externas que combinam com ela. Relacionamentos, reencontros, repetições. Nada disso acontece por acaso. Tudo isso vem do que está vibrando dentro de você, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. O mais interessante é que Murphy fala sobre reprogramar o subconsciente. Ou seja, se você muda o que acredita, se começa a alimentar imagens mentais e emoções mais conscientes, seu campo vibracional também muda e, com isso, o que você atrai também muda. Essa leitura me fez perceber como a maior parte das nossas relações não são escolhas racionais. Elas são espelhos, são manifestações externas de tudo aquilo que ainda precisa ser curado, integrado ou fortalecido internamente. Por isso, se você sente que está preso em ciclos, atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa ou vivendo experiências repetidas, o poder do subconsciente pode abrir uma porta importante. Não acho que seja autoajuda rasa. É uma explicação profunda, acessível e prática de como a mente funciona e de como mudar por dentro começa a mudar tudo por fora. Então, se você quiser dar um passo além nesse processo de entender seus encontros e suas repetições, aconselho em algum momento de sua vida ler este livro. Outro fato que precisamos entender é que nem toda relação chega para completar. Algumas vêm para lembrar que você já é inteiro. São vínculos que não se sustentam na falta, mas na presença. Não alimentam fantasias, não preenchem vazios, apenas compartilham espaço. E por isso mesmo, têm um poder curativo profundo. Assim, relações que curam não são as mais intensas nem as mais românticas. São aquelas em que você se sente seguro para ser quem é, sem precisar performar, onde existe escuta verdadeira, respeito pelo silêncio, aceitação das suas partes quebradas. Nelas, o outro não tenta te consertar. Ele te acompanha enquanto você se refaz. Essas conexões ativam o que Jung chamava de arquétipo do curador. Um padrão interno que desperta quando estamos diante de alguém que escuta sem julgar, que acolhe sem tentar moldar, que vê a dor sem se assustar. Estar com alguém assim é como pousar num lugar onde finalmente você pode respirar. Mas até mesmo essas relações desafiam, porque a verdadeira cura não vem do conforto e sim da presença. Às vezes, o outro vai te mostrar o quanto você se afastou de si, vai tocar nas partes que você tenta esconder. Não para te ferir, mas para revelar. E é essa a revelação, quando sustentada com afeto, que começa a reorganizar o que estava fragmentado. É comum esperar que o outro venha preencher aquilo que está faltando, mas nas relações curativas não há promessa de preenchimento. Há espelho, há suporte, há verdade. E isso, embora mais sutil, é muito mais poderoso, porque te devolve a autonomia que os relacionamentos baseados na carência costumam roubar. O amor que cura não é o que promete salvação. É o que te lembra da sua capacidade de se reconstruir. É o que te fortalece para que você caminhe com mais consciência, não o que te carrega. É o que segura sua mão
mas não te aprisiona. Essas relações nem sempre duram a vida inteira. Algumas passam como uma estação, deixam calor, florescem partes suas e depois seguem. Mas o que elas deixam é permanente, porque mostram na prática que é possível se vincular com profundidade sem perder a individualidade. Elas não vêm para completar um buraco. Vêm para te lembrar de tudo que você já tem e talvez tenha esquecido. E a partir dessa lembrança, a cura começa a acontecer, sem alarde, sem dependência, apenas com presença. Toda vez que você se conecta com alguém, algo em você desperta. Pode ser uma força que estava adormecida, uma ferida esquecida, um papel que você nem sabia que sabia encenar. Isso acontece porque o outro não é apenas uma pessoa. Ele é também um ativador de arquétipos. Na linguagem de Jung, os arquétipos são estruturas universais que habitam o inconsciente coletivo. São padrões de comportamento, imagens simbólicas, emoções profundas que todos carregamos. Quando alguém entra na sua vida, ele pode evocar o herói, o cuidador, o rebelde, a vítima, o sábio, a criança ferida. E esse despertar quase nunca é consciente no começo. Você sente que precisa proteger alguém ou que quer ser salvo por ele. Sente que ganhou um papel de guia ou que pela primeira vez tem espaço para ser frágil. Às vezes você ama mais o papel que aquela pessoa ativa do que ela mesma. E isso explica por que alguns vínculos são tão intensos. Eles te colocam em contato com partes suas que estavam escondidas. Esses arquétipos não são fixos. Eles mudam conforme a relação evolui. Uma mesma pessoa pode te fazer sentir gigante e semanas depois te colocar de joelhos. Isso não significa que o vínculo era falso, apenas que ele tocou em diferentes camadas do seu ser. A pessoa é a faísca, mas o fogo é seu. É comum confundir isso com amor. Mas muitas vezes, o que está acontecendo é um encontro entre imagens internas. Você não está se relacionando apenas com o outro. Está se relacionando com o que ele desperta em você, com o que ele simboliza, com o que ele representa emocionalmente. Por isso certos encontros marcam tanto. Não porque a história durou, mas porque ativaram uma parte da sua alma que você não sabia nomear. E uma vez ativada, essa parte não volta a dormir. Ela transforma sua forma de olhar, de se conectar, de existir. Essas ativações são parte do caminho da individuação, porque é através delas que você vai conhecendo pouco a pouco as múltiplas vozes que habitam dentro de si. Você não é só o que escolheu ser, é também tudo aquilo que ainda pode vir a ser. E o outro, com sua presença, provoca esse nascimento. Você não encontra pessoas por acaso, você encontra espelhos vivos de pedaços seus. E cada um deles te oferece a chance de se tornar mais inteiro, mais consciente, mais verdadeiro consigo mesmo. Nem todo amor vem para permanecer. Alguns vêm para quebrar, e mesmo assim são sagrados. Porque existem encontros que não foram feitos para durar, mas para transformar. Eles entram como fogo, queimam tudo o que já não serve e depois partem. Deixam silêncio, vazio, saudade, mas também deixam espaço. Esses vínculos intensos que parecem arrancar o chão muitas vezes são atuações do self promovendo uma ruptura necessária. O ego quer permanência, quer segurança, mas a alma quer verdade, quer movimento. E quando a estagnação domina, o amor pode chegar como um abalo sísmico, uma espécie de alquimia emocional que reorganiza tudo por dentro. Você pensa que perdeu alguém, mas na verdade perdeu uma versão antiga de si, uma parte que já não cabia mais, mas que você não conseguia soltar sozinho. E é esse o papel de certos encontros, desestabilizar para libertar. Não porque o outro quis, mas porque a energia do vínculo carregava essa missão. A dor de uma ruptura não significa que o amor foi em vão. Pelo contrário, pode ser sinal de que ele cumpriu seu propósito, que fez o que veio fazer, que trouxe à tona aquilo que estava oculto, que revelou com crueza as partes frágeis, dependentes, idealizadas,
que escancarou as ilusões para que algo novo pudesse nascer. É difícil aceitar que algumas histórias não têm final feliz no sentido tradicional, mas talvez o final feliz esteja em outro lugar, na clareza que ficou, na força que surgiu, na consciência que se ampliou. Nem toda perda é um fim. Algumas são inícios disfarçados. Jung via esse tipo de ruptura como parte da jornada da individuação. O colapso emocional pode ser o início de um realinhamento interno. Quando o amor quebra, ele mostra o que estava mal encaixado. E ao fazer isso, prepara o terreno para algo mais autêntico, mais consciente, mais inteiro. Algumas pessoas te amam tanto que, mesmo sem saber, aceitam o papel de te romper, de te tirar da zona de conforto, de te afastar de um caminho que não era mais teu, de te obrigar a nascer de novo. E por mais que doa, isso também é forma de amor. Esses encontros não são falhas do destino, são acertos profundos. E quando você olha para eles com maturidade emocional, consegue ver. Foi preciso quebrar, porque só assim seria possível reconstruir algo mais verdadeiro do que o que existia antes. Algumas pessoas vêm só por um tempo. Elas não ficam, não acompanham, não se tornam parte do seu cotidiano, mas ainda assim deixam uma marca permanente. Elas cumprem uma função, abrem uma porta, tocam uma parte sua que estava adormecida. E quando vão embora, deixam um espaço que parece silêncio, mas com o tempo se revela aprendizado. Nem todo vínculo é feito para durar. Alguns são apenas passagem, ciclos curtos, intensos, precisos. A alma sabe que certas presenças são necessárias só até um ponto. Depois disso, continuar seria forçar algo que já terminou. O ego se apega. A alma entende e solta. Aceitar o fim de um ciclo não é negar o valor que ele teve. Pelo contrário, é honrar o que foi vivido sem precisar que continue existindo. O perdão nasce daí, não como desculpa, mas como libertação. Quando você perdoa, solta o fio invisível que ainda te prende ao passado. Você não apaga o que aconteceu, mas deixa de carregar o peso do que não pode mais ser mudado. Perdoar não significa justificar erros ou ignorar dores. Significa escolher não alimentar mais aquilo que te adoece. Significa aceitar que o outro fez o que pôde com o nível de consciência que tinha e que você também. O perdão verdadeiro não é sobre o outro, é sobre você, sobre a paz que você escolhe cultivar internamente. A gratidão não é romantização, é reconhecimento. É olhar para trás e perceber que, apesar da dor, algo se moveu, algo despertou, algo em você amadureceu, mesmo que tenha sido à custa de lágrimas e silêncio. Algumas pessoas te ensinaram pelo afeto, outras pela ausência, mas todas, de algum modo, contribuíram para a sua jornada. A vida se organiza em ciclos, e cada relação que chega traz uma nova lição. Algumas te mostram o que é amor, outras o que não é. Algumas curam, outras quebram. Mas todas, sem exceção, te moldam. E quando você aprende a agradecer mesmo os encontros que doeram, algo se transforma. A raiva se dissolve, o apego enfraquece, o coração abre espaço para o novo. Nem tudo precisa durar para ter valor. Às vezes basta reconhecer. Obrigado por ter passado, mesmo que não tenha ficado. E seguir com mais leveza, mais clareza, mais inteireza. Porque a alma sabe, o que veio, veio no tempo certo e foi embora quando a lição terminou. No fim das contas, quase nada foi acaso. As pessoas que entraram, as que ficaram, as que partiram, todas de algum modo ressoaram com algo que já vibrava dentro de você. Algumas chegaram com doçura, outras com tempestade. Umas te elevaram, outras te desmontaram. Mas todas te tocaram de um jeito que mudou alguma coisa por dentro. Você atraiu o que precisava viver, mesmo quando doeu, mesmo quando parecia injusto, mesmo quando não fazia sentido. O inconsciente tem caminhos que a lógica não alcança, e é por isso que muitas vezes, só depois que a poeira baixa, é que a clareza aparece. A dor vira sinal, o caos vira enredo, o outro vira espelho.
Cada encontro carrega uma função: despertar, revelar, ensinar, desafiar, curar, romper, às vezes tudo isso junto. E reconhecer esse movimento é um dos sinais de que algo em você amadureceu. Porque quando você para de ver as pessoas como sorte ou castigo e começa a enxergá-las como partes do seu processo interno, a narrativa muda. Sai do drama, entra na consciência. A jornada não é sobre controlar quem entra ou quem sai. É sobre perceber o que cada presença te mostrou. É sobre integrar o que foi ativado, soltar o que já não serve, acolher o que ainda está em construção, porque não se trata de evitar dor, mas de transformar o que dói em sentido. Ao longo do caminho, você encontrou muitos pedaços de si mesmo nos olhos dos outros. Se viu na euforia de um começo, na angústia de um fim, na intensidade de uma projeção, na serenidade de uma presença verdadeira. Aprendeu que nem todo vínculo precisa durar, mas todo vínculo pode ensinar. E que mesmo aqueles que pareciam perda, na verdade, foram passagem para uma versão sua mais inteira. O inconsciente acende antes do toque. A alma reconhece antes do nome. E tudo aquilo que parecia coincidência era, no fundo, um reencontro com partes de você que estavam esperando ser vistas, sentidas, acolhidas. Você não conheceu ninguém por acaso. Cada pessoa foi uma ponte entre o que você era e o que você ainda pode ser. Cada história deixou um traço, não como cicatriz, mas como mapa. E olhando agora para tudo que foi vivido, talvez seja possível dizer com um certo alívio silencioso: valeu a pena. Não por ter dado certo, mas por ter revelado algo verdadeiro. Porque no fim, cada encontro foi exatamente o que precisava ser: uma porta aberta para dentro de você. Se este vídeo fez sentido para você, aproveita e se inscreva no canal. Aqui, a gente fala de encontros, alma, inconsciente, cura, sempre com profundidade e sem fórmulas prontas. Ative as notificações para continuar explorando esse caminho com a gente. E se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Nada foi por acaso. Assim eu vou saber que você sentiu esse conteúdo até o fim e que, de alguma forma, ele ressoou aí dentro. Nos vemos no próximo vídeo.